E os nossos cursos de licenciatura não tratam disso. Então, é um ciclo vicioso. Então, nós estamos querendo incidir nessa formação através desse curso. E a outra ação, que são 3 ações, o livro, o curso, é o portal Ensino Médio em Diálogo. É um portal, eu convido vocês a visitarem e a participarem, né? O endereço é www.emdialogo.uf.br. Fundamentalmente, é a ideia de construir nacionalmente uma comunidade de aprendizagem em torno de temas de interesse dos jovens do ensino médio. Que temas? Quantos temas os jovens quiserem articular. Nós temos hoje no portal 14 comunidades. Essa Escola da Vez é uma escola que é uma comunidade de visitação às escolas e diálogo com os jovens, escuta sobre as suas necessidades e também potencialidade da escola, e eles sobem isso na forma de textos, vídeos e áudios. Nós, no meio, é uma comunidade que foi criada agora numa articulação com o Jardim Botânico e a Rede de Museus de Ciência do Rio de Janeiro. Então, nós estamos atraindo massa crítica qualificada de diferentes áreas para dialogar com os jovens do ensino médio, ou seja, na ideia de abrir a caixa preta do currículo e esses jovens possam ter uma relação de ajuda e escuta na internet. Então, isso é um movimento que nós estamos agora avançando com ele, e esse movimento hoje, já pode ser dito, está com uma rede de 6 universidades. É a UF, a UFMG, a Federal do Ceará, a professora Glória Diógenes, a Federal do Pará, professor Ronaldo Lima, a Federal de Santa Maria, professora Nara Vieira, e a Federal, a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, a professora Vivian Weller, pessoas que têm diálogo com a juventude e que estão se abrindo, se propondo a esse diálogo mais direto com as escolas de ensino médio nos seus estados. Fica aí a provocação, ver se vocês se interessam também nesse diálogo aí, fica só como provocação mesmo. Tá? Bom, gente, quanto tempo eu tenho, sinceramente? Tenho 15 minutos? 10? Ah, é? Abusa não. Ó que eu... Outra expressão que minha mãe falava é: fala mais que o homem da cobra. Não sei se usa aqui essa expressão. Usa? Aqui é a nega do leite. A nega do leite, Não, essa não está podendo usar, não. Bom, então eu vou falando o seguinte, eu vou preservar aí o tempo, me avisem mesmo para não ultrapassar, para a gente poder ter diálogo. Eu vou passando das minhas notas aqui, tentando entrar mais no tema do estado da arte, né? Você quer que eu lhe avise? Quando a gente está falando 5h30, o horário previsto para acabar. E aí a gente deixa... 10 minutinhos? 10. Não, quando tiver faltando 10 ou 15, assim. Aí você avisa que eu... Vamos fazer igual o Lacan, né? Tempo lógico. Assim, se eu me enrolar, eu paro. Se eu sentir que vocês estão cansados, eu paro também. Aí fica assim. E a gente já para o debate. Bom, o estado da arte, né? Tem uma... eu vou pular uma parte que eu tinha pensado em falar do que foi o estado da arte, né? Da construção do estado da arte, porque eu posso me alongar, né? Mas eu vou falar alguma coisa, depois eu entro direto no trabalho de jovens universitários. A ideia de construção de estados da arte, ou de estado de conhecimento, na minha opinião, também na opinião de Marília, certamente, que coordenou a pesquisa, Marília Espósito, é um indicador, é um índice de maturidade de um campo de conhecimento. Né? Quer dizer, os campos de conhecimento precisam, em certo momento, parar, né? Tomar fôlego, respirar, olhar para trás, olhar para o lado e ver para onde vai caminhar. Né? Porque nós precisamos fazer balanços. Às vezes nós não fazemos na nossa vida. O que estamos fazendo agora? Como que eu estou, para onde eu vou, o que eu fiz até agora? O que eu sou, né? Enfim, às vezes eu faço isso individualmente, às vezes eu faço isso coletivamente, aí surge um movimento social. Isso funciona também para os campos de saber. Né? Então, é interessante, agora me ocorreu, né? É uma fala do Paul Ricoeur, que ele vai falar o seguinte: o autorreconhecimento precede o conhecimento.
E entre isso há o reconhecimento. Ou seja, quem está envolvido em movimentos sociais de identidade sabe exatamente isso. Não adianta dizer, chegar à conclusão, eu sou algo. É importante saber o que você é. Mas se o outro não reconhecer que você não existe. É por isso que a luta, por exemplo, das mulheres, dos homossexuais, do movimento negro, do movimento indígena, precisa ganhar a esfera pública, porque senão fica no campo da liberdade negativa. E para isso não tem problema, a sociedade é tolerante com isso. Enquanto ficar no teu terreiro, pode fazer, se bem que se tiver tambor e o tambor vazar, não pode também, né? Mas se for ficar quietinho no teu terreiro, no teu quieto, não tem problema. Ou como disse Roberto da Mata, no Brasil não há racismo desde que o negro sabe o seu lugar. Ou seja, à medida que ele quer ocupar lugares que não eram socialmente, historicamente pensados para ele, aí tem conflito. Aí está racializando o país. Aí está criando a ideia de raça que não existia, por exemplo. Né? A mesma coisa acontece nos campos de conhecimento. Os campos precisam se autoconhecer, se autorreconhecer. Para eu poder dizer, quando eu falo o campo de estudo da juventude, eu quero dizer o quê? Alguém chamou a atenção aqui da pluralidade, Sônia mesmo, da pluralidade de temas que envolve a questão da universidade. Quem é proprietário do tema universidade? Depende do tipo de problemática que você vai criar. Pode caminhar pela antropologia, pela sociologia, pela saúde, né? Saúde do universitário, é um tema importantíssimo, aliás, um dos temas da permanência. Volta e meia, eu estou individualmente encaminhando alunos da pedagogia, eu falo alunos porque majoritariamente alunos, para serviço dentário. Porque ainda não há uma política instituída na universidade de apoio odontológico às alunas, aos alunos. Então, o tema da saúde também, o campo da saúde, deveria se interessar pela universidade. Da mesma maneira, esse campo da juventude, é um campo multifacetado. É um campo plural do ponto de vista das áreas disciplinares, é um campo plural do ponto de vista dos seus atores e agentes institucionais. Então, quando eu falo campo de juventude, eu estou falando atores juvenis mobilizados, organizações sociais que trabalham com jovens, uma miríade de secretarias de governo e ministérios que trabalham também com o tema da juventude. Hoje, Secretaria Nacional de Juventude e Secretaria Nacional de Direitos Humanos estão num diálogo, às vezes nem tão fraterno assim, sobre quem cuida do adolescente, porque há uma confluência, né? Juventude é definida pela Constituição hoje, pela PEC, né? que reformou a Constituição, 15 a 29 anos, mas o ECA fala que o adolescente vai até 18 anos. Então tem uma faixa aí de interface de governos, que significa também atribuições e responsabilidades. Então é preciso fazer um balanço, quem cuida de quem. Então, eu estou chamando a atenção, a gente poderia entrar longamente por esse debate sobre a necessidade que os campos têm, quer sejam eles de ação pública, quer sejam eles de militância social, quer sejam eles de reflexão elaborada sobre o conhecimento. Esses campos precisam se autoconhecer. E os estados da arte, os estados do conhecimento, são uma maneira de fazer isso. Como é que os estados da arte são feitos muitas vezes? São feitos muitas vezes a partir de resumos. Resumos de teses e dissertações. Ou resumos em torno de diferentes, vamos dizer assim, peças de análise. E isso cria problemas. Primeiro, analisar teses e dissertações por resumo significa trabalhar como você montar, criar, né? Produzir um jarro com barro. Opa! Eu não falei saravá quando eu cheguei aqui, né? Vocês falaram tanta coisa aí do santo. Desculpa, gente. Eu esqueci, o Elcio esqueceu de falar que minha mãe é paraibana, mas meu avô era italiano. Então, essa coisa... A diversidade está toda aí, então. Estou sozinho, né? E na universidade pode parecer pessoal esse negócio de jogar água no outro. Então... Bom, sozinho você acha que eu estou, né? Isso vai que eu não estou. Na frente para eu não mexer mais. Bom, então, os estados da arte, eu queria chamar a atenção em relação a isso. Há muitos estados da arte, eu não vou citar nenhum aqui, que se apresentam como estado da arte a partir de resumos, e os resumos são traidores, né? Os resumos são difíceis de fazer e nem sempre são bem feitos. Em geral, é a última coisa que o orientador vê ou que não vê, porque o aluno está entregando correndo, né? Quem vê mais é a secretária do programa, né? Porque é a última coisa que está fazendo, já fechou a dissertação, até ele tem que entregar, e o orientador não vê o resumo, muitas vezes. Então,
A CAPES, né, tem um conjunto de resumos sofríveis lá para ser analisados. E nós começamos esse Estado da Arte analisando 18 mil resumos. Né? Por quê? Porque não se sabia de antemão os temas, os recortes, se sabia do interesse de estudar jovem e juventude. Mas e como é um campo constituído ainda, sob a rubrica jovem e juventude, nós temos adolescente, jovem, juventude, aluno, estudante, infrator, menor, muita coisa. Dependendo do estado, nós temos idiosincrasias locais, guri, análise sobre socialização do guri na rua. Guri, a gente descobriu que tinha que buscar guri, porque por guri a gente achou trabalhos lá da onde? Dos nossos amigos dos Pampas. Então, se eu vou lá, jovem, juventude, adolescência, categorias, palavras-chave que nós, em geral, colocamos, nós não vamos achar as boas teses, os bons trabalhos lá do Rio Grande do Sul. Então, foi um trabalho de categorizar, a partir, inicialmente, de 18 mil resumos, já expressando algo, né, em relação ao estado da arte também, que a área, especialmente a educação, cresceu muito, né? Cresceu muito. E essa quantidade nem sempre foi acompanhada de qualidade, né? A qualidade é relativa, há muitos bons trabalhos, mas a qualidade não acompanha, a quantidade. Né? Então, esse é um outro problema. Nós tivemos esse cuidado, né, e a gente foi chegando a essas tematizações. E chegamos ao tema jovens universitários. Vou encurtar a fala sobre o estado da arte, inclusive as consequências do estado da arte estão numa introdução muito bem feita pela Marília Espósito. Eu recomendaria a leitura, porque ela faz um balanço de todos os 14 temas que foram tratados aqui no livro. Bom, o conjunto do trabalho Jovens Universitários foram 149 teses e dissertações, passando ali, ou seja, 10,42% total de 1.427 títulos. Então, vocês veem, de 18 resumos, nós chegamos, num certo momento, a 1.800 trabalhos, e depois de... Sabe aquela coisa da arte de escrever, né, do Graciliano Ramos, como escrever como as lavadeiras, né? Lava, torce, enxágua, bota para coarar, depois torce, enxágua de novo. É estado da arte. É inacreditável o trabalho que dá. Você acha que chegou a uma categorização, não é mais. Você acha que classificou, não classifica mais. Você acha que chegou aos trabalhos, não é mais. Então, a gente foi exatamente nessas idas e vindas, e no final ficamos com 1.427 títulos distribuídos por uma equipe de cerca de 14 pessoas. A educação representando aí 84,26% dessas teses e dissertações sobre jovens universitários, a sociologia, 13 trabalhos, 8,72%, o serviço social, 5,36%, a antropologia, 0,67%, com apenas um trabalho. E aí, isso tudo aqui deveria servir de reflexão para a gente. O que está acontecendo com a antropologia que não está pensando o jovem universitário?